Vamos iniciar mais um episódio aqui do Canabidiálogo, conhecimento, quebra, preconceito, patrocinado pela Farmausa Pharmaceutical Group. A nossa ideia aqui é aproveitar o melhor que existe entre os médicos, profissionais da saúde, profissionais pesquisadores de universidades de referência para termos um diálogo aberto, franco, integrativo sobre cannabis, canabinoides, produtos de cannabis. E hoje nós temos uma oportunidade única aqui. Eu tenho um prazer de receber aqui conosco o Dr. Marcone de Souza Oliveira. O Dr. Marcone é neurologista infantil e, além de toda a experiência valiosa que ele tem no campo do neurodesenvolvimento, o que mais me chamou a atenção é todo esse olhar profundo e compassivo que ele tem no atendimento das crianças. O doutor Marcone, ele é neuropediatra, neurologista infantil, formado pela Federal do Paraná. Vamos ver se eu acerto tudo aqui, doutor. Título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira. Mestrado em ciência fonoaudiólogas pela Federal de Minas Gerais. Membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Diretor clínico da ProEvoluir Clínica Integrada. Educador parental, influenciador digital com quase 2 milhões de seguidores no Instagram e autor de um livro que gentilmente ele me trouxe aqui, O Papai é Neuro, com mais de 10 mil exemplares vendidos, e eu descobri porque eu não estava achando esse livro em livrarias online, porque a gente só encontra esse livro com o Dr. Marcone, e ele mesmo assim já vendeu mais de 10 mil exemplares, o que é considerado um best-seller aqui no Brasil, um livro que a Farmausa teve honra de também ajudar a patrocinar, o que é muito legal. Chega de apresentação e eu quero ouvir o Dr. Marcone. Dr. Marcone, muito obrigado por sua presença. Eu queria começar a sua experiência. Por que neurologia infantil? Então, Helder, eu queria agradecer a oportunidade e a responsabilidade de abrir aqui, né, assim, ser um dos primeiros a estar com vocês aqui, com a Farmausa, no Canabidiálogo, e falar que realmente é um prazer poder discutir um tema tão importante. Então, por que neurologia? Por que desenvolvimento? Né? Por que mexer com criança? Eu acho que faz muita parte da minha história de vida, né? Assim, depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Você sabe que eu vim de uma comunidade, uma favela, né, uma comunidade, e lá eu perdi um irmão com 8 anos de idade, e meu pai fala que depois que eu perdi esse irmão, eu não parei mais de falar que eu ia ser médico. Então tem essa história aí no meio. E quando eu fui para pediatria, quando eu estava fazendo residência de pediatria, na residência de pediatria, eu já me encantava com crianças com alguma dificuldade no neurodesenvolvimento. Isso me trouxe até problemas, sabe, Helder? Porque assim, quando eu falei no meio do 2º ano que eu queria ser neurologista infantil, toda criança que internava, tem paralisia cerebral, enfermaria do Marcone. Autismo, enfermaria do Marcone. Tem epilepsia, enfermaria do Marcone. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu ainda não sou neuropediatra, quero fazer neuropediatria. Mas é por isso. E uma coisa que eu tenho orgulho de falar é que, graças a Deus, eu nunca atendi um adulto. Olha que beleza! Eu formei no dia 12 de dezembro, no dia 17 de janeiro estava com o meu diploma, com o meu CRM em mão, e dia 1º de fevereiro eu já entrei numa residência de pediatria. Então eu não tive a oportunidade de atender adulto, e quando chega lá no meu consultório eu falo assim, olha, passou daqui, eu já não atendo. O meu atendimento é por aqui, ó. Mais alto do que o meu ombro, eu já não atendo. A gente pode colocar mais uma pós-graduação em atendimento de crianças, porque isso é praticamente um outro curso, né? Eu imagino. Interessante, doutor, que eu já conversei com muitos médicos que ainda estão no curso ou são residentes. Alguns chegam no 6º ano, começando a residência, ainda não tem certeza para onde ir. A sua vocação nasce assim, dessa forma tão natural, né? Então, eu acho, novamente, que é por essa história de vida.
No segundo ano de medicina eu já tinha certeza que era pediatria. Olha isso, Então, legal. assim, eu trocava plantão na faculdade de medicina de ginecologia por plantão de pediatria. Assim, pronto, tá, faz o meu de gineco, eu faço o seu de pediatria e tal, porque eu sempre gostei. E assim, é algo que eu falo que eu não vou para o consultório para trabalhar, eu vou para brincar. E os pais ficam encantados, porque assim, porque o menino, ele quer ir na consulta, porque eu chego lá e pai, esquece, meu interesse aqui é o menino, deixa eu conversar com ele, deixa eu entender o menino, deixa eu entender a criança, né? E isso faz com que eles gostem de mim. E isso me faz também, Helder, o médico que mais recebe presente no Brasil. Eu imagino. Eu duvido. E são presentes, assim, maravilhosos. Por exemplo, outro dia eu ganhei uma árvore, Helder. O pai me chega com uma árvore de 2 metros. É verdade isso. Estou trazendo para o senhor e era um IP branco. Falei, por que você está trazendo a árvore? Porque minha filha é branquinha e o senhor que fez o diagnóstico nela. Então, toda vez que você olhar para essa árvore, você vai lembrar da minha filha. Mas eu moro em apartamento, Helder. Como é que eu vou plantar, cara? Aí eu arrumei uma praça, inclusive a praça tem o nome do meu avô, e plantei essa árvore lá. E realmente, todas as vezes que eu passo lá e olho para esse P que já está grandinho, eu lembro da Gabi. Não tem jeito de não lembrar da Gabi. Agora, doutor, nós estamos fazendo um trabalho até. A gente pretende fazer até uma pesquisa também no Hospital de Amor de Barretos, que é dedicado à oncologia. Quando eu visitei a aula de oncologia infantil, foi uma das experiências assim, mais tocantes e difíceis para mim também. Aí eu vou lhe perguntar no seu dia a dia. Eu admiro demais a sua vocação de forma tão natural, mesmo com a sua história de vida tão difícil que o doutor teve que se fazer, mas como enfrentar no dia a dia, às vezes, problemas tão difíceis que tá naquelas seres tão pequenos, inocentes, com a família também sofrendo junto. Como encarar isso, doutor? Então, Helder, a primeira coisa assim, primeiro que ser médico é um dom de Deus. Então ele já dá esse preparo desde o início. Só que assim, de vez em quando quebra. De vez em quando tem que falar, dá licença, vou ali, fecha a porta do banheiro e... Terapeuticamente é necessário, né? Claro, e assim, se tem um colega que fala que não acontece isso com ele, que ele não se comove com o sofrimento do outro, eu acho que ele está no lugar errado. Porque o dia que eu perder a capacidade de me comover com o sofrimento do outro, não tem mais razão para estar aqui. Entretanto, e essa pergunta é uma pergunta muito difícil em neurologia, por quê? Porque o neurologista, Helder, eu falo que ele é o médico que ele, por um momento, durante a consulta, ele é o coveiro. Por que ele é o coveiro? Porque muitas vezes a mãe, ela cria uma criança na sua cabeça que ela vem construindo desde a sua adolescência. Eu vou ter um filho assim, um filho assado, esse filho vai ter isso, vai ser aquilo. E quando chega no consultório de neurologista, muitas vezes essa criança não é aquilo que ela fez na cabeça dela. Verdade. E aí eu tenho que enterrar aquela criança que ela tinha na cabeça e fazer nascer naquele momento uma nova criança que tem um monte de qualidade, incontáveis, mas que tem as suas dificuldades. E eu vou te contar uma vez, eu fiz um parto dentro do meu consultório. O que foi fazer um parto dentro do meu consultório? Entrou uma mãe e eu dei o diagnóstico de autismo. Essa mãe começou a chorar copiosamente e eu entendi que ela ainda não tinha nascido aquela criança autista que era filho dela. E aí eu pedi que ela deitasse na maca, tampei ela com um lençol, coloquei o menininho debaixo da barriga dela e simulei o nascimento. Eu falei, olha, esse é seu filho, que tem autismo, que tem as dificuldades, que talvez não vai conseguir falar, que talvez não vai conseguir ler, mas é uma criança que pode te dar felicidade, é uma criança que vai ser feliz, uma criança que você vai desenvolver com ele, a cada passo vai vibrar com ele a partir do momento que ele for desenvolvendo. E ela me conta hoje que ela nunca esquece dessa cena, que ali o filho dela nasceu, naquele consultório, que ela mudou a vida dela aquele ato. Alguns colegas, e eu já falei com você, alguns colegas falaram, poxa, que isso, fazer um nascimento, cara, isso é acolher a família, isso é ter um olhar integral para a família, isso é entender que aquela mãe, que os estudos mostram
que tem um estresse semelhante a um estresse de um soldado em guerra, necessita de um apoio naquele momento, e a forma de apoiar é desse jeito. E a gente, como médico, né, assim, eu aqui, e provavelmente várias pessoas do Brasil, tem a capacidade de tocar a vida das pessoas. E mais do que só medicar, mais do que só fazer diagnóstico, a gente tem que ser capaz de tocar a vida das pessoas. Às vezes a gente toca passando canabidiol, mas muitas vezes a gente toca sem precisar passar canabidiol. Uau, que história, doutor. Nossa, que história linda, tocante, realmente de fazer. Eu entendo quando você diz de fazer uma outra concepção do que é aquela nova criança que ela tem que aprender a amar. Eu tive um exemplo disso. Eu tenho uma colega minha que trabalha na USP Ribeirão Preto, e ela teve o filho autista também, e ela contando a história, falando: Helder, meu filho até os 2 anos falava tudo, parece que em um período, em algum momento, com 2 anos, a chave virou. E era uma outra criança, exatamente isso que você descreveu, doutor. Então, que história incrível. E aí eu queria lhe perguntar, assim, nós estamos, sabe que antes de começar até a rolar todo esse papo sobre produtos de cannabis, canabinoides, em dezembro de 2014, não tinha nem a primeira legislação da Anvisa ainda a respeito, que é em 2015, o Conselho Federal de Medicina, ele publica o protocolo 2113, para a utilização do canabidiol na epilepsia farmacoresistente, e ele de cara coloca somente 2 especialidades médicas no centro daquilo: psiquiatra e neurologista. E os neuros sempre estiveram desde o começo nessa coisa da crescente dos canabinoides, né? E até por tudo que você já descreveu, as famílias têm uma expectativa gigantesca em relação, às vezes mais do que deveriam, no meu ponto de vista, como pesquisador clínico, porque apesar de tudo que eu tenho lido, tenho visto de pesquisas no mundo sobre o potencial dos canabinoides, são medicamentos como outros quaisquer que têm limites. E aí eu quero ele fazer essa pergunta nessa sua história rica de integração de mãe, de filhos, de pacientes. Como é que os canabinoides entraram? Como é que foi isso? Então, eu estava na residência, na UFPR, eu era aluno da doutora Ana Cripa, que é irmã do doutor Cripa, daqui de São Paulo. Doutora Ana Cripa foi quando a gente lançou o primeiro produto no Brasil, feito foi o primeiro totalmente feito em área farmacêutica. Ela foi uma das primeiras prescritoras que foi visitar a doutora Ana Cripa. A doutora Ana é maravilhosa. Assim, ela é. Levava a gente para o consultório particular dela para ensinar eletro, depois do horário. Então, assim, você imagina a pessoa... Lá na Rua da Paz, em Curitiba. Exatamente. E aí, a doutora Ana traz para gente um documento da menina Charlotte. Você lembra? Lembro. Que a Charlotte... Sacudiu os Estados Unidos isso, né? Sacudiu os Estados Unidos. E aí, ela fala: olha, gente, olha o que está acontecendo lá, e ela traz e mostra, e aí a gente começa a discutir sobre isso. Logo em seguida, tem uma pessoa em Curitiba, que eu não vou citar o nome, mas essa pessoa apareceu até no Fantástico, que o filho tinha epilepsia, e o filho, ela ficou sabendo, foi lá e buscou de forma ilegal o cannabis e produziu óleo, só que deu errado, porque o menino foi parar no pronto-socorro. Sim. E aí a doutora Ana, naquela época, o CENEP acolheu essa mãe no sentido de que vamos estudar e entender o que a gente pode fazer por essa criança. Então o canabidiol entrou na minha vida antes de 2014, então, que foi nesse período aí da Charlotte, da doutora Ana, lá na residência, eu era residência, e aí começaram a ter os primeiros passos aqui na busca e no uso do canabidiol. E aí, uma frase dessa mãe que fez esse evento e que teve esse problema, sim, me marcou muito, que foi assim: doutores, não nos abandone, nos ajude a fazer esse caminho, vão com a gente. É melhor vocês nos orientarem do que outras mães começarem a fazer o que eu fiz.
E aí, isso, em uma vez que ela falou, e eu acho que ela falou isso também no Fantástico, ela repetiu isso uma vez que ela teve no Fantástico, e isso me comoveu. Cara, essa família, ela está em busca de alguma coisa que possa ajudá-la. E aí a gente tem que apoiar essas famílias. Então, eu também penso igual a você, que o canabidiol é mais um arsenal, que o canabidiol não é milagroso, mas que a minha experiência, não estou falando nem dos estudos, né? A minha experiência mostra que existe um grande espaço para usar o medicamento e que a gente vai contar daqui a pouco mais coisas e mostrar como que a gente pode ajudar essas famílias. Eu não conhecia a tua história com a doutora Ana Cripa. Doutora Ana Cripa, quando você ouvir aqui o nosso Canabidiálogo, já estou com seu pupilo aqui, você já está convidada para vir aqui para falar conosco. E vou te falar assim, muito mais inteligente do que o aluno, muito mais capacitada do que o aluno, uma pessoa fenomenal. Mas uma das melhores coisas, assim, isso eu estou falando era 2015, 16, era bem no começo de toda essa eu falo onda, mas eu sempre essa onda surfando a do momento, eu não gosto dessas expressões porque isso tem que ser levado a sério como qualquer medicamento. Tem que ter pesquisa, mas uma das melhores coisas que eu aprendi com a doutora Ana Cripa, e eu sendo o pesquisador da farma, era aquela forma tão íntegra, tão ética que ela coloca as expectativas, como fazer as coisas de forma correta, o progresso de forma gradual, mais sustentado, e é isso que a gente vê nos melhores resultados até hoje com pacientes. Hoje, a partir dessa abordagem, por exemplo, nós já temos pacientes que utilizam o canabidiol há 5, 6 anos, estáveis. Olha que conquista maravilhosa, porque teve a abordagem correta da parte do médico. Mas, doutor, como lidar com a expectativa de famílias? Porque muitos colegas seus estão tendo que aprender a prescrever, porque não dá mais para passar para aquele colega que prescreve. Porque é tanta gente perguntando, doutor, e o canabidiol? Doutor, e a cannabis? Como lidar com a expectativa dessas famílias? Então, a primeira coisa é colocar elas no chão, né? Mãe, pera aqui, eu não vou dar o canabidiol e vai surgir uma nova criança. Eu falo isso mesmo, que, assim, que muitas vezes não é essa a perspectiva. Uma outra coisa é o seguinte, entender que quando eu vou usar o canabidiol, eu já tive outras tentativas que provavelmente não deram certo e que a melhora conquistada pode ser uma melhora pequena, mas que pode melhorar a qualidade de vida daquela criança. Isso é uma segunda alternativa. E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é que a gente deve usar aquele produto que a gente tem confiança e já conhece, já tem mão para prescrever, né? Outro dia uma pessoa me falou, por que você passa esse e não passa o João? Porque, cara, eu já trabalho 8 anos com esse, eu sei como é que eu trabalho, eu sei como é que é o produto, então por isso que eu prescrevo esse. Mas o do João é pior? Eu não sei se é pior ou se é melhor, eu sei trabalhar com esse. Principalmente porque hoje no mercado tem surgido muitas formulações. Verdade. E aí eu já vou fazer uma crítica à indústria. Isso tem prejudicado, porque o cara ele já tem dificuldade de prescrever o simples. É verdade. E aí eles começam, isso aqui é para isso aqui é para de noite, isso aqui é para de dia, isso aqui é para de tarde. Isso tem trazido alguma complicação. Está faltando mais pesquisa clínica séria, até para sedimentar os produtos básicos, para depois a gente ir até com formas mais elaboradas, outras coisas. Tem toda uma marcha de pesquisa, de intervenção que precisa ser feita pela indústria farmacêutica. De novo, produtos de cannabis devem ser tratados como medicamentos. Exatamente. Eu nunca vi uma outra forma que seja tão aplicada a esse caso, né? E uma outra coisa é assim, a família tem que te ajudar a entender a melhora. Exato. Porque assim, Marconi, usei e não vi melhora. Eu tenho caso. Sim. Marconi, não ajudou nada o meu filho. Nem todos são aptos para isso, né? Como qualquer outro medicamento, né?
E agora eu quero lhe perguntar mais uma coisa interessante. Educador parental, neurologista, eu estou começando a entender quando você fala que só atendeu até hoje na sua vida médica crianças, eu entendo toda a sua expertise, mas eu queria entender um pouquinho o contexto que nasce esse livro tão importante que está com tanta expectativa que tem tido aqui no Brasil. Se o Augusto e a Olga, seus filhos, como é que eles influenciaram para isso? Papai é neuro. Me conta, de onde veio? Eu imagino que com tantas coisas estava sobrando tempo, né, doutora? Eu vou escrever um livro. Eu li que você tinha já plantado a árvore, você ganhou uma árvore. Agora eu vou escrever um livro. Mas qual é mais o contexto daqui? Me conte. Então, minha esposa é administradora e é advogada. Sim. E a minha esposa, como a maioria das mães, ela não estuda desenvolvimento infantil, não estuda comportamento humano. E aí ela começa a ter alguns probleminhas com Augusto e com Olga. Probleminhas, hora de tomar banho. Poxa, eu peço, não vai. Hora de comer, fazer o dever. É coisa que mãe faz, que mãe tem, que é super normal isso. Sim. E aí, quando ela tinha um problema, eu ia lá e ela olhava para mim, já sei, só funciona porque você é neuro. Começou assim. Aí, problema na hora de comer, eu agia, só funciona porque você é neuro. Aí, depois do só você é neuro, ela já começou a fazer a zoação. Olha lá, o papai neuro já vem resolver. Olha lá, vem cá, papai neuro, vem cá. E aí, Helder, eu entendi que eu realmente usava de técnicas comportamentais para que meus filhos tomassem as medidas que eu sempre queria que eles tomassem. Vou te dar um exemplo do banho, que é bem marcante na minha casa. Augusto, toma banho. Mas eu já te falei 3 vezes, você não levanta para tomar banho, Marconi. Aí, olhei assim, tava o Superman de boneco e o Batman. Peguei os dois e falei, Augusto, vamos dar banho no Superman ou no Batman? No Batman, papai. Tu pegou seu... O que eu fiz? Eu usei terapia comportamental para que ele ajudasse ele a fazer a escolha. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu escrever essas coisas, talvez dê um livro. E aí eu comecei a escrever, porque são notas de ferrões, e eu fui escrevendo. E aí, um belo dia, eu vou até contar uma outra história que me chama muita atenção nesse também. Um belo dia, Tamar estava tomando banho, Olga com 1 ano e 9 meses ali, e eu lá na sala, Tamar me grita, Marconi. E eu vou lá, o que foi, Tamar? A Olga, o que tem a Olga? A Olga pegou o cotonete, jogou 100 cotonetes no chão, e quando eu olho, ela tá assim, ó, 1, 2, 4, 8. Eu fiquei olhando aquilo assim. Ela, você não vai tomar medida, não, meu, você não tá vendo... Minha filha, eu pago por você R$1.000 para eu ver essa cena de novo. Eu tô vendo desenvolvimento cognitivo, pinça, motricidade. Eu falei, deixa eu escrever sobre isso, porque a gente limita as crianças. E aí fui escrevendo, aí juntei um compilado e chamei um amigo, que é muito amigo, que é o Rodrigo Abreu, que Deus já o levou. Infelizmente ele faleceu no início do ano, um acidente. E entreguei para o Rodrigo. Rodrigo, lê aí, o que você acha disso? O Rodrigo é um cara de uma eficiência intelectual, um QI acima de 150, eu suspeito. Passou na magistratura, não quis ser de juiz, para você ter ideia. O cara, aí ele me liga e fala, doutor Marconi, eu preciso encontrar com você urgentemente. Falei, meu Deus. Falei, Tamar, o livro deve ser uma merda, porque o Rodrigo me ligou falando, eu quero encontrar com você. Aí ele foi na minha casa, marcamos um café, e falou, doutor Marconi, queria parabenizá-lo. Em vários momentos durante a leitura do livro eu me emocionei. Vinha as lágrimas, queria ter tido a oportunidade de ler esse livro quando as minhas filhas foram pequenas, estavam pequenas. E coisas do seu dia a dia. Sim, coisas. Lúdicas do dia a dia. E aí ele falou, olha, essa obra, eu lembro a forma que ele me falou, essa obra tem que ganhar os pais. E aí,
Ele falou, então ele tinha mais de 30 obras escritas. E aí ele falou, me ensina então como é que eu vou publicar. E aí eu fiz uma publicação, por isso que você não achou na Amazon, eu fiz uma publicação toda individual, toda particular. Quando eu fui publicar, eu não tinha dinheiro, Helder. É verdade isso. Eu queria publicar 3.000 livros e não tinha dinheiro para publicar. E aí eu tive que achar uma empresa para ser minha patrocinadora. E aí eu tenho uns amigos e uma empresa me patrocinou, sabe? Eu não sei se eu posso citar o nome, pode? Pode citar. Vai. Qual o nome da empresa? Eu fico feliz porque acho que nós juntamos aqui tesouros do dia a dia, neurologia, áreas que a gente atua e que se perde e que vão ajudar muita gente. Olha, eu sou pai de 3 crianças adultos já. E aquilo que o seu colega Rodrigo Abreu citou, Deus o tenha, ele é o mesmo pensamento que eu tive, de fazer coisas aquilo que era lá da infância, que eu vivi, que talvez tenha passado, e você está lembrando, agora estou entendendo porque mais de 10.000 exemplares, e não vai ficar aqui. E aí, que legal. Quando eu escrevi, eu queria vender 3.000 livros, e aí o Rodrigo falou, cara, se você não tirar 5.000 cópias, você vai passar aperto. Olha só. E aí eu tirei 5.000 cópias, tirei 10.000 cópias e já tá chegando às 15.000 cópias, tá? Assim. Que coisa boa. E aí, Helder, eu acho bem legal, assim, de um projeto que eu não tinha dinheiro, vou contar uma novidade, então. Já tô com um contrato fechado com uma editora grande. Em outubro agora, eu vou parar 4 dias e escrever o projeto do 2º livro, que nasce provavelmente para a gente falar sobre uso de telas, com previsão de publicação em março, abril do ano que vem. Ou seja, o número de livros vendidos chamou a atenção de alguém aí, sabe? Que coisa boa, doutor. Só espero que não lhe tirem de dentro do consultório, porque tem muita gente que vai precisar lá do doutor, lá do consultório, viu? Então, que coisa boa. Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Muitas vezes eles perguntam, Marconi, e aí, vai... Então, o consultório é a inspiração, Helder. É verdade. Se eu sair do consultório, eu paro de ter conteúdo, porque eu paro de entender o que as famílias estão passando. Então, assim, eu não pretendo sair do consultório. Não pretendo. Eu não consigo sair do consultório. As pessoas falam que não trabalham, que vão brincar. Isso na minha vida realmente é verdade, sabe? Eu não vou, eu vou para o trabalho para me divertir com os meninos e para ajudar famílias. E isso é uma realidade para mim. E, lógico, tem dia que você cansa? É claro que tem dia que eu canso, né? Assim, segunda-feira eu cheguei cansado em casa, e lá em casa tem algumas coisas que eu não abro mão, por exemplo, fazer dever com as crianças quando eu estou em casa é comigo. Eu sento e faço com eles. Então, segunda-feira eu estava cansado, mas eu não abri mão. Eu fiz o dever com eles, sentei, a gente tem uma mesa grande lá, eu sentei com eles e a gente fez o dever juntos. Bom, doutor, eu imagino que não só dentro de casa, mas no seu consultório, as histórias de pequenos milagres, grandes milagres. A gente podia ficar aqui o dia todo contando isso. Não sei se você gostaria de contar alguma em particular. Então, uma história minha com o canabinoide que tomou o Brasil, com o canabidiol que tomou o Brasil, não sei se você lembra, é a história do menino Yuri. Lembro. O Yuri, eu fiz o diagnóstico dele, ele tem uma hemimegaencefalia, ou seja, um lado do cérebro era maior que o outro, e o Yuri dava 30, 40, 50 convulsões por dia. Eu fiz o diagnóstico dele com meses de vida. E aí, lá atrás, a gente sabe que a primeira indicação é cirurgia. Só que assim, o Yuri é de uma família que não tem muitos recursos. E aí eu entrei em contato com o Dr. Bruno, neurocirurgião de Belo Horizonte, e falei, Dr. Bruno, o menino vai morrer, doutor Bruno. A gente tem que ajudar essa família. Aí ele falou comigo, Marconi, eu tô de plantão, sábado em tal lugar, manda esse menino que eu vou operar esse menino. E o doutor Bruno recebeu o menino, operou o menino. Mesmo operando, as crises continuaram. E eu entrei com um medicamento, com 2, com 3, com 4, crise. Caso típico para os canabinoides. O que eu fiz? Canabidiol. Helder fez assim, ó. Uau. Zerou. Olha isso, gente.
Eu, como pesquisador, a gente ainda tem, digamos, a condição de se arrepiar. Isso é muito bom. Aí, zerou, aí a família muito humilde, o que eu fiz? Olha, agora a gente vai montar um processo para a gente conseguir ganhar o canabidiol do sistema público. E a gente montou o processo, essa mãe ganhou o processo e houve uma dificuldade junto à prefeitura e ela ficou 6 meses sem receber nenhum recurso para ajudar essa criança com esse medicamento. Um belo dia, essa criança volta para mim, dando 40 crises de novo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você não está dando remédio? Ele falou, doutor, eu não estou conseguindo comprar. Inclusive, voltei para a roça. Mas e a prefeitura? Então, a prefeitura, como eu não tinha condições de ficar aqui, eu voltei para a roça, a procuradoria da prefeitura pegou uma foto do meu filho na escolinha da cidade lá, colocou junto ao processo e o juiz deu baixa no processo. O que aconteceu? O juiz mandou ela se manifestar. E aí, Helder, a gente está falando de gente muito humilde, mas muito humilde. Imagina. Como é que se manifesta? Não sabe nem por onde começa. Sim. E aí eu fiquei um pouco bravo com isso. E eu sou um pouquinho colérico. E eu falei, mãe, senta aqui do meu lado. Pus o menino sentado aqui, contei essa história que você tá contando, que eu tô te contando na internet. E falei 2 coisas. Primeira coisa, falei, pessoal, manda um pix para essa mãe de R$1. De R$1, para a gente comprar o remédio dele desse mês. Ou então pede o prefeito para ajudar a gente a comprar, né? Tá aqui o Instagram do prefeito. Eu fiz com maldade, sabe, Helder? Lógico que eu fiz com maldade. Eu sabia. Você jogou no colo de que deveria receber. Eu tirei para dançar na chuva. Exato. Aí. E aí? Aí, em 48 horas, ela já tinha dinheiro para comprar remédio para 1 ano. O pessoal respondeu e em 48 horas tinha 15 milhões de visualização. Nossa, gente. E o prefeito, tadinho, saiu para dançar na chuva, porque assim, pegaram o telefone dele, jogaram nos grupos e ele virou um inferno a vida dele. Mas, em pouco mais de 20 dias, aquilo que não estava para acontecer começou a acontecer. Ele me chamou lá e falou, olha, Marconi, foi um erro nosso, foi falta do administrativo entender a condição dessa família, nós estamos aqui, vamos ajudar a família. E aí, o que mais me encanta é o desenvolvimento do Yuri hoje. Há uns 30 dias, ela me mandou uma foto do Yuri almoçando na mesa. Nossa. E aí fala assim, olha, esse almoço é para você, doutor Marco. Meu filho nunca almoçou na mesa comigo. Olha isso. Sabe por quê, Helder? Porque a gente não para ver isso. Nossos filhos todos os dias almoçam na nossa mesa. Todos os dias levantam e correm. E eu tô lembrando de uma outra pessoa aqui que já nos deixou, que o pai me mandou usando canabidiol também. Essa menina, no caso, muito grave. E o pai me manda uma filmagem dele morrendo de rir de uma menininha de fralda descendo na cama. E aí eu fiquei sem entender. Por que tá me mandando isso? Olha, doutor, ela tá conseguindo descer a cama. Olha só. Helder, meu filho desce da cama todo dia. Eu nunca agradeci a Deus por isso. Olha só. E aí, esses ganhos que às vezes a gente consegue, estando ao lado dessas famílias, podendo peitar o sistema quando for possível e prescrevendo com maneira ética, correta, adequada, seguindo os protocolos técnicos para ajudar. Então, assim, eu também tenho os meus milagres de consultório, tá? Tem os meus que vocês devem colecionar muito mais do que eu, os meus jantares à mesa. Eu sei. Eu tenho um outro caso, assim, a gente vai lembrando de casos, né? Eu tenho um caso que também é muito emblemático para mim, que a mãe falou comigo assim, ou eu me mato, ou eu mato ele, ou você me ajuda, doutor. Porque eu não suporto mais. Era um autismo nível 3, com muita agressividade, de uma criança que vivia amarrada dentro do quarto, em uma roça. E aí, quando ela fugia, ela corria para a BR. Nossa. Eu entrei com a medicação e hoje ela me conta assim, doutor, ele já está ficando concentrado 20 minutos nas terapias. Entende que é também mais um milagre de uma criança que vivia presa? Doutor, nos últimos 10 anos, os últimos números que eu tive acesso, são quase 400 mil pacientes no Brasil, de
todos os acessos às fontes possíveis, né? Fico pensando na minha responsabilidade como indústria farmacêutica de fabricar um produto que um paciente vai usar pelo resto da vida. Que nível de qualidade, de rastreabilidade que eu tenho que ter, porque a qualidade de vida dele tem que ser boa em fevereiro, em março, em abril, em maio, não é variar de um frasco para o outro. Mas além disso, 400 mil pacientes. Eu queria lhe perguntar a sua perspectiva para os próximos 10 anos. Para onde isso vai? Neurologista vai estar no olho do furacão, neurologista infantil, muito mais. Qual é a sua visão para a gente encerrar aqui? O que você pensa para esse futuro? Então, a primeira coisa que eu penso é cobrando a indústria, tá bom? Perfeito. Acessibilidade. Hoje ainda é um produto pouco acessível para as famílias, do ponto de vista de custo. Então, uma coisa que eu penso é melhorar custo para que a gente possa ter mais acesso. Perfeito. Uma outra coisa que eu penso que deveria, que eu almejo, né, é que se torne uma política pública de Estado para que as crianças tenham acesso também. Mesmo sendo... Eu tenho paciente de consultório que não consegue pagar R$100 por mês de um medicamento. Então, isso é realidade no Brasil. Então, assim, se torna uma política pública, isso vai ajudar essas pessoas. Então, acessibilidade, melhora de política pública, melhora das políticas públicas com a inclusão desse produto. E a terceira questão é que a gente cada vez mais aprenda e seja mais assertivo na indicação. Porque, assim, eu, por exemplo, procurei estudo com M-megaencefalia e uso de canabidiol e eu não achei. Mas eu acho que deveria. Poxa, será que ele é o produto para M-mega? Então, eu acho que a gente vai ser mais assertivo do ponto de vista de indicar. Ó, esse caso é esse caso é aquele, esse caso é para esse tipo de produto. E o que eu mais espero é que a gente consiga estar dando mais qualidade de vida a essas famílias. Dr. Marconi Oliveira, neurologista infantil, escritor de best-seller, já partindo soubemos aqui já para o segundo livro, educador parental. Doutor, não se consegue fazer ciência sem diálogo. Não se consegue avançar no mundo sem diálogo. E mais do que nunca, falar sobre canabinoides, ter diálogo nesse setor é importantíssimo para que o Brasil se torne a referência no mundo em pesquisa, em qualidade e em acesso a esses pacientes, como você falou. Tudo isso se faz assim, e eu tive a oportunidade linda de conversar com o Dr. Marconi Oliveira. Esse diálogo, a gente podia ficar aqui dias conversando sobre os milagres, e eu quero agradecer. A sua vida é um milagre para milhares de crianças. Amém. Dr. Marconi, muito obrigado, o privilégio foi nosso. Obrigado, conhecimento é que quebra preconceito. Suas palavras finais, querido. Então, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer à diretoria da Farmausa por esse canal, por realmente poder conversar de forma descontraída, Exatamente. sem querer ser o pedestal lá do Congresso, sabe? Aqui nós não estamos no Congresso, estamos conversando. Eu sempre gosto de falar que eu tenho mais uma universidade, que é ser pai do Augusto e da Olga, mais uma universidade, sabe? Eu queria deixar assim, uma mensagem para os pais de crianças que precisam de usar o canabidiol. Porque geralmente são crianças com um nível de gravidade maior em que a gente vai estar olhando. E aí eu sempre comparo ter um filho atípico a uma viagem. E quando a gente vai fazer uma viagem, sabe, Helder, a gente começa a pensar na viagem, né? Eu vou viajar para Paris, qual roupa que eu vou vestir, qual o restaurante que eu vou visitar, eu vou para a Torre Eiffel, eu vou na Champs-Élysées, eu vou no Arco do Triunfo, eu vou tomar aquele vinho. E aí, filho é assim também. A gente vai sonhando, sabe? Ele vai ser isso, vai ser aquilo outro. Só que nessa viagem pode acontecer uma coisa que, né, ao invés do piloto falar assim, olha, senhoras e senhores, estamos descendo aqui em Paris, ele fala, gente, nós não conseguimos chegar em Paris. Nós tivemos que retornar e nós estamos descendo de novo no Brasil. E nós vamos descer no Rio de Janeiro. Você não levou roupa para o Rio, sabe? Você não preparou, você não estudou o Rio, você se sente mais inseguro, você vai descer naquele Santos Dumont ali, você desce com medo.
E quando a gente tem um filho atípico, a gente pode comparar isso também. Sabe, a viagem foi toda programada para Paris, mas Deus quis que a gente pousasse no Rio de Janeiro. Só que igual ao Rio de Janeiro, igual a Paris, no Rio de Janeiro, a gente não tem a Champs-Élysées, mas a gente tem Copacabana. Verdade. A gente não tem a Torre Eiffel, mas a gente tem o Cristo, o Pão de Açúcar. A gente não tem os melhores restaurantes lá de Paris, né, o Veneto, mas a gente tem a Cafeteria Colombo. E aí dá para ser feliz com um filho atípico, sabe, Helder? Às vezes até mais do que muitos pais com filhos típicos que se perderam ao longo do caminho. Então, ter um filho atípico não é uma desgraça. Muitas vezes ter um filho atípico pode ser uma bênção para a sua vida, do ponto de vista de crescimento pessoal, individual, de desenvolvimento dessa família. E aí eu deixo essa mensagem de esperança para esses pais e deixo também aqui meu Instagram, @Doutor Marconi, não é DR, é doutor escrito DOUTOR. E lá eu publico muita coisa sobre isso, sobre criação de filhos. E quem quiser também adquira o livro lá no meu Instagram, vai conseguir ter o livro, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Livro já tenho e também já sou seu seguidor. Obrigado. Lá no Instagram, tá bom? Canabidiálogo, conhecimento quebra preconceitos. Obrigado, doutor Marconi. Eu quem agradeço.